Abraço. Bom, quer começar com a lei que parece nome de mágico, que eu não consigo pronunciar direito? Magnitsky, agora foi. Magnitsky. Diga lá, Você qual é a acha que. Como é que você acha que deve ser respondido isso, o Breno? Porque estava até vendo aquele Twitter que você retuitou do Pedro Serrano, né? Se o Bradesco mantiver como decisão a declaração do seu presidente que irá cumprir a sanção de Trump contra o ministro Alexandre de Moraes por conta de cumprir a lei, em verdade está desobedecendo a Constituição e as leis brasileiras, devendo sofrer intervenção do governo federal. Em nosso país não há autoridade maior que a da nossa Constituição. Lei estrangeira nenhuma é superior a ela, insubordinação do Bradesco a ela, se anunciado, não deve passar sem reação das autoridades. Eu estava dizendo aqui que eu acho que abre-se uma janela aí para a gente responder, mas enfim, quero saber de você. Veja, o Brasil não tem nenhuma lei correspondente à lei Magnitsky para trocar chumbo com os Estados Unidos, não é? O Brasil não tem esse tipo de arcabouço legal que permitisse, por exemplo, punir autoridades norte-americanas que atacaram o Brasil. Então, nós não podemos aplicar em relação a esse tipo de situação medidas recíprocas. Mas nós temos legislação suficiente para defender a soberania nacional frente a ataques como esse da lei Magnitsky, por exemplo, contra o ministro Alexandre de Moraes. O jurista Pedro Serrano apontou um problema crucial. Os bancos brasileiros, a começar pelo Bradesco, que tornou sua posição pública, eles têm que obedecer à legislação brasileira, eles não podem obedecer à legislação norte-americana. Então, quando o Bradesco anuncia que, em atenção à lei Magnitsky, bloqueará cartões ou, eventualmente, fluxos bancários de Alexandre de Moraes ou de outros brasileiros atingidos pela lei Magnitsky, o Bradesco está violando a lei. E, contra o Bradesco, deve se impor a mão dura da soberania nacional. Eles não podem violar a lei brasileira para respeitar uma lei norte-americana. Não? O Bradesco pode até querer conversar com o governo medidas de proteção às punições que o Bradesco pode receber, ok, faz parte das funções do governo brasileiro dialogar com os bancos nacionais para tentar protegê-los de sanções internacionais, mas o Bradesco não pode descumprir a lei. Não só o Bradesco, nenhum banco pode descumprir a lei. Vamos ficar atentos qual será a postura até mesmo dos bancos estatais. Por exemplo, o Banco do Brasil. Tá? Em relação aos mecanismos da lei Magnitsky. Esses mecanismos da lei Magnitsky, Daphne, eles são muito amplos. Eles são muito amplos. Rigorosamente, pode ir além até dos serviços financeiros. Né? As pessoas estão achando que é meme, que é piada, mas rigorosamente, quem está punido pela lei Magnitsky pode sofrer a interrupção de todos os tipos de serviços que têm por base os Estados Unidos ou que fluem através de instituições norte-americanas. Né? O Brasil precisa, evidentemente, proteger os seus cidadãos, especialmente suas autoridades atingidas pela lei Magnitsky, e é necessário entender quais são as medidas de retaliação, de reciprocidade que podem ser adotadas. Como eu já disse, o Brasil não tem uma lei Magnitsky, nem sei se seria o caso de ter, eu creio que não, quer dizer, é uma lei de intervenção nos assuntos de outros países, mas o Brasil tem instrumentos de retaliação econômica forte contra os Estados Unidos, que imagino que o governo esteja estudando quando e quais mecanismos adotar. O mais importante deles é o da propriedade intelectual, ou seja, a quebra de patentes, por exemplo, na indústria farmacêutica, tanto no que diz respeito ao tarifaço, quanto no que diz respeito a essa interferência na soberania brasileira através da lei Magnitsky. Não? Acho que o governo tem que adotar medidas de contravapor, ou seja, medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Com certeza, eu também acho. E, Breno, como é que você avalia? Bom, a gente viu que o Trump, na sexta-feira,
anunciou tarifa para mais de 60 países, aumentou ali de alguns, manteve a de 50% do Brasil, agora a gente tem um prazo até 7 de agosto, né? Até quarta-feira. E aí, você avaliou isso como um recuo? O que vai significar isso para a economia brasileira? A gente precisa se desesperar? Como é que você avalia? Não, o impacto na economia brasileira é pequeno. Os Estados Unidos já não são mais o maior parceiro comercial do Brasil, e, na prática, cerca de 40% dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos foram retirados do tarifaço. O Trump é um blefador, ele é um jogador de pôquer. Tá? Quem acompanhar esse seu segundo mandato, já são os primeiros 6 meses do seu segundo mandato, verá que ele sempre blefa muito mais do que a sua real capacidade de ação. A economia norte-americana não suportaria um tarifaço de 50% sobre todos os produtos que o Brasil exporta para aquele país. Criaria problemas inflacionários em determinados produtos e até de escassez em outros produtos. Tá? A aviação doméstica norte-americana, por exemplo, ela se apoia, numa boa medida, na importação de aviões da Embraer. Como é que ela poderia sancionar os aviões da Embraer sem prejudicar a aviação doméstica norte-americana? Isso vale para todos os produtos que foram tirados da lista, e outros mais, provavelmente, também serão retirados. Tá? Então, você teve um recuo, evidentemente, de Donald Trump. Donald Trump trucou contra o Brasil, o presidente Lula agiu com muita firmeza, agiu com muita coerência, refutou o ataque contra o Brasil, e Trump teve que recuar, porque a economia, repito, porque a economia norte-americana não suporta o tarifaço. Veja, não é a economia brasileira que não suporta o tarifaço. A economia norte-americana não suporta na íntegra o tarifaço sem trazer consequências para o cotidiano da economia norte-americana. Agora, o efeito real sobre a economia brasileira. Há um cálculo que foi feito se não me engano, pela Universidade Federal de Minas Gerais e também pela Confederação Nacional da Indústria. O cálculo é o seguinte: se o tarifaço tivesse sido aplicado sobre todos os produtos brasileiros que são exportados aos Estados Unidos, o impacto seria ao redor de 0,15% no PIB. Então, por exemplo, o PIB de 2025, se ele está calculado em 2,5%, esse é mais ou menos o cálculo do governo, um crescimento de 2,5% da economia, em vez de crescer 2,5%, cresceria 2,35%. Tá? Seria essa queda do PIB provocada pelo tarifaço, se ele tivesse sido aplicado esse tarifaço sobre o conjunto dos produtos exportados aos Estados Unidos. E afetaria ao redor de 110 mil empregos. Nós teríamos o risco sobre 110 mil empregos. Com a retirada de 700 produtos do tarifaço, o efeito é ainda menor. Calcula-se que o efeito sobre o PIB pode ser até imperceptível, porque ele chegaria a alguma coisa como 0,06%, e os empregos ameaçados eles se reduzem para 40 mil empregos. Tá? 40, 50 mil empregos. E o governo tem, para um golpe desta magnitude, o governo tem instrumentos de amortecimento. Né? Por exemplo, esse fundo esse especial de crédito às empresas afetadas pelo tarifaço que o governo tem anunciado. O Tesouro capitalizaria um fundo de crédito para poder escapar dessas travas do arcabouço fiscal e poderia, digamos, conceder esses créditos em condições favoráveis, em condições subsidiadas para as empresas efetivamente afetadas pelo tarifaço. Então, o impacto ele é um impacto bastante reduzido, não há qualquer razão de pânico em relação a isso. Qualquer razão de pânico. Né? Agora, o que deve ser levado em conta, Daphne, é que esse ataque do governo Donald Trump contra o Brasil é um primeiro ataque só, é um ensaio apenas.
O Brasil é um país muito frágil, estruturalmente frágil diante de ataques norte-americanos. Por que o Brasil é estruturalmente frágil? Vou dar exemplos. A supervisão, o controle de dados da Amazônia está todo ele nas mãos de uma empresa norte-americana, a Raytheon. Os dados públicos e privados do país, aqueles que a gente diz que guarda nas nuvens, que na verdade não são nuvens, são data centers, esses data centers são controlados por plataformas norte-americanas. Os norte-americanos têm acesso a todos os dados públicos e privados brasileiros, incluindo os dados militares. A indústria de defesa brasileira ela é altamente dependente de tecnologia e fornecimento dos Estados Unidos ou dos aliados mais próximos dos Estados Unidos. Tá? O Brasil tem hoje um baixo grau de ciência e inovação, e nós temos as universidades bastante sucateadas para poder ter soberania tecnológica. Né? Então, o Brasil é um país que construiu seu capitalismo ao longo da história como um capitalismo dependente. O desenvolvimento do capitalismo brasileiro sempre foi um apêndice do capitalismo norte-americano. Embora o Brasil tenha atingido um grau médio de desenvolvimento econômico, o Brasil é muito dependente. Então, o Brasil precisa romper os laços de dependência. Por isso que eu acredito, Daphne, que nós estamos num momento, este momento de ataque dos Estados Unidos contra a soberania brasileira, que torna absolutamente necessário e possível a discussão de um programa de superação da dependência, no âmbito científico, tecnológico, econômico, militar. E eu acredito que o governo Lula deveria apresentar um programa de medidas soberanas e um programa que estivesse fora do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é inimigo da soberania. Por que o arcabouço fiscal é inimigo da soberania? Porque ele limita de tal maneira o investimento público que o governo não tem como, com o arcabouço fiscal, investir num programa soberano. Bom, se não dá para revogar o arcabouço fiscal, se não tem correlação de forças para um debate dessa natureza, então que se estruture um programa de medidas soberanas e esse programa não conte, não faça parte do cálculo do arcabouço fiscal. Abra-se um regime de exceção para um programa de medidas soberanas. Nós não podemos ter, como estamos tendo até agora, um contingenciamento de 31% das verbas das universidades. As universidades vivendo da mão para a boca, sem recursos praticamente em nenhuma das universidades federais do país. Isso é absolutamente incompatível com a soberania. Nós não podemos defender a soberania com agências governamentais, como a Agência Nacional do Petróleo, tendo que trabalhar segunda, quarta e sexta porque não tem recursos para trabalhar todos os dias da semana. E o petróleo é um elemento fundamental da soberania. Então, é necessário ter um programa de medidas soberanas. E é um momento oportuno para ter um programa de medidas soberanas. É oportuno porque teria apoio na sociedade, porque teria apoio até mesmo no parlamento. A própria imprensa conservadora, setores da imprensa conservadora poderiam vir a apoiar ou serem neutralizados em relação a esse debate. Não adianta apenas enfrentar pontualmente o tarifaço. Nós temos que ter um programa de medidas soberanas. E sobre isso, né, sobre essa janela, para justamente aproveitar aí que a opinião pública está vendo o Lula como o defensor da soberania, temos aqui essa matéria para concordar com você, né, e capturar a pauta, como faz a extrema-direita. Tarifaço de Trump pauta redes sociais e 67% dos brasileiros associam Lula à defesa da soberania nacional. Posições defendidas pelo presidente Lula têm encontrado respaldo na opinião pública nacional. E aí, como você disse, está na hora de colocar essa questão do arcabouço, essa questão de que o Lula também defende a classe trabalhadora contra a classe, contra a elite, contra a classe rica, né? Para concordar com você. Além disso, né, Breno, nessa pesquisa teve um dado do Datafolha também, além desse, que 61% rejeitam votar em quem prometer anistia para o Bolsonaro, né? Então, deixa eu abrir aqui a outra
o outro dado da pesquisa. Queria saber de você como é que você vê essa questão. O Léo me perguntou se eu achava que o Bolsonaro tinha que ser preso logo, né? A gente viu ele aí, mais uma vez, enfim, falando, aparecendo nas redes sociais, porque estava falando no celular, mas o tempo todo fazendo propaganda de si mesmo e pedindo anistia, e tendo ato aqui em Copacabana, e tendo ato na Paulista. Como é que você vê essa situação, aproveitando esse pesquisa Datafolha aí, sobre pedir anistia e está na hora de prender o Bolsonaro? Não, Não. não, ele Você acha que foi. Ué, não há proibição de realização de atos favoráveis à anistia dele. Mas você não acha que isso aquece um pouco ali o gado? Como é que você. Então, vamos perguntar diferente. As Como é que pessoas para você serem viu o ato? presas, Você as acha que pessoas para flopou ou serem não? presas, elas têm que ter cometido alguma infração penal. Elas não podem ser presas porque aquece o gado. Tá. E como é que você viu o ato? O ato Mais da forte, mais direita? fortes, os atos foram mais fortes do que eu esperava. É Sim. necessário e mais forte do que se esperava entre a esmagadora maioria dos analistas. Houve uma subestimação da capacidade de mobilização do bolsonarismo. O bolsonarismo colocou nas ruas 3 vezes mais gente do que na última manifestação. E colocaram nas Foi ruas mais mais gente. gente? Hã? É, Não, foi mais gente. Não, é porque sim. eu estava com informação que não tinha sido mais gente. Foi, Não, né? em junho, aqui em São Paulo, que é onde é feita a conta mais precisa pelo Observatório da USP, em junho o bolsonarismo tinha colocado 12 mil pessoas na rua e ontem colocaram Uhum. 37.600. Tá? Então, É. eles multiplicaram por 3 a presença das pessoas sem o Bolsonaro, sem os governadores. Isso foi um elemento surpreendente. De fato, é muita gente, né? E se a gente comparar com os atos que aconteceram na sexta-feira, que foram chamados pela Uni, realmente. Então, eu acho que a comparação não pode ser com sexta-feira. Sexta-feira foram atividades de propaganda, ou seja, atividades pontuais, não foram atos de massa. Teria que se comparar com aquela manifestação que foi feita em São Paulo, logo em seguida as ameaças de Donald Trump. Há 2 semanas atrás, aconteceram essas manifestações em São Paulo, se não me engano, foi numa quinta-feira à noite, não é isso? Há uns 15 dias atrás. E a manifestação em São Paulo, segundo os mesmos cálculos do Observatório da USP, a manifestação de São Paulo ela ficou parecida com a manifestação do bolsonarismo de junho, umas 12 mil pessoas. Então, a manifestação em São Paulo do bolsonarismo ontem foi 3 vezes maior que a manifestação da esquerda contra as agressões de Donald Trump. Veja, eu vou aqui falar sobre mim, mas eu sei que se aplica à esmagadora maioria dos analistas, até porque, enfim, era um senso comum. O reflexo até agora, nas pesquisas de opinião e nas mobilizações de rua, sobre as medidas de Donald Trump, os reflexos são menos contundentes do que esperado. O bolsonarismo revelou uma resiliência maior do que a que nós calculávamos. Certamente maior do que a que eu calculava. E como eu sou tido como uma das vozes mais pessimistas, imagino que outras pessoas tenham calculado um grau de desidratação do bolsonarismo maior do que o que eu calculava. Então, vamos ser honestos. Ou seja, a resiliência do bolsonarismo é maior do que aparentava na semana passada ou na semana retrasada. As pesquisas mostram que houve uma, com exceção do Datafolha, houve uma melhoria na popularidade do presidente Lula, isso é um dado positivo. As pesquisas mostram, inclusive, inversão, ou seja, que ele tem mais apoio do que reprovação, a partir das polêmicas sobre a tributação dos super ricos e das agressões de Donald Trump. A situação eleitoral do presidente Lula, em contraste com seus distintos e possíveis adversários de direita, ela melhorou um pouco, ou seja,
o presidente ganhou maior distância em relação aos seus adversários. Em alguns casos, em pesquisas anteriores, ele até perdia para o próprio Bolsonaro, ganhava muito apertadinho de outros candidatos à direita. Agora ele abriu em relação a todos os 7 candidatos de direita testados nas pesquisas. O presidente abre uma diferença de 4 a 6 pontos percentuais. Isso é outro dado positivo. Agora, nós não estamos assistindo um desmonte do bolsonarismo. Nós não estamos assistindo uma desidratação acelerada do bolsonarismo. Isso não está acontecendo em termos de pesquisas. E em termos de mobilização, a surpresa foi ainda maior. A mobilização do bolsonarismo, embora ela não tenha tido a amplitude que eles foram capazes de ter no ano passado ou no ano retrasado, a curva de mobilização do bolsonarismo, que vinha numa descendente de abril para maio, de maio para junho, agora ela voltou a subir. Ou seja, eles revelaram uma capacidade de mobilização relevante ontem, né? Uma capacidade relevante de mobilização. Ou seja, eu acho que o governo está no caminho certo em relação ao presidente Lula, em especial. Está no caminho certo no que diz respeito à polarização da questão da soberania nacional, em especial, mas não é suficiente para desmontar ou para desidratar o bolsonarismo. Eu acho, Daphne, minha percepção é de que o presidente Lula precisa juntar 2 curvas: a defesa da soberania nacional e a defesa da justiça tributária. Houve uma troca de agenda, não é? Num primeiro momento, depois que o Congresso revogou o aumento do IOF, o governo apostou suas fichas na tributação dos super ricos e naquela campanha pobres contra ricos. Quando houve a agressão de Donald Trump contra o Brasil, o governo trocou a agenda da justiça tributária pela agenda da soberania nacional. Eu acho que precisa juntar as 2 coisas. Ou seja, a defesa da soberania nacional tem que estar junto com a defesa da justiça tributária e de medidas favoráveis ao povo, medidas favoráveis ao emprego, à renda, à educação, à saúde. Né? Voltamos ao tema do arcabouço fiscal. É necessário que no programa emergencial de medidas soberanas tenham medidas que imediatamente impactem nas condições de vida e renda do povo. O povo tem que entender que defender a soberania é defender mais comida na mesa, é defender mais emprego, é defender melhores salários, é defender melhor saúde, é defender melhor educação. Tem que juntar a defesa da soberania nacional com a defesa de melhores condições de vida e renda do povo. Me parece que esse é o movimento que deveria ser feito para, digamos, aproveitar esse momento e isolar, desidratando o bolsonarismo. Muito bem. Breno, teve encontro do PT também. Eu queria entrar nesse assunto, né? Não sei se você participou do encontro nacional do PT? Eu ainda não? estou com crise asmática, não pude ir a Brasília. Brasília é o túmulo do asmático, né? E a Brasília é o fim de linha, porque é um clima muito seco essa época do ano. E aí é proibitivo para uma pessoa asmática estar em Brasília. Mas você chegou a acompanhar alguma discussão? Porque foi transmitido ao vivo, né? Sim, o que você destacaria ali de importante desse encontro? Foi um encontro que teve uma característica, teve como característica principal a eleição e a posse da nova direção do PT, comandada por Edinho Silva. Foi aprovada uma resolução política que eu ainda não tive a oportunidade de lê-la na sua íntegra, parece que ela não foi publicada, porque ela sofreu emendas no debate e no encontro. Há medidas positivas que já vieram à imprensa. Por exemplo, a demanda do PT para que o presidente Lula rompa relações comerciais e diplomáticas com o Estado de Israel. Essa é uma medida importante, aprovada no encontro. Eu acho que, para as condições atuais do PT, foi um encontro que apontou, em linhas gerais, pelo menos, a defesa do presidente Lula no confronto
contra o ataque norte-americano. Agora, há um problema real que, evidente, o governo não está tratando publicamente e o PT também decidiu não tratar publicamente, que há uma contradição entre lutar estruturalmente pela soberania e a manutenção do arcabouço fiscal como ele se encontra. Ou seja, adotar medidas soberanas pressupõe, no mínimo, relativizar o arcabouço fiscal. Esse é um debate que não está sendo feito, porque, enfim, há uma preocupação grande ali em como isso repercutiria junto ao chamado mercado, como é que seria a reação dos grandes capitalistas, dos grandes fundos, da imprensa, mas é uma questão concreta, tá? É um problema. Não é possível adotar medidas soberanas estruturais respeitado integralmente o arcabouço fiscal. Esse debate não foi feito no encontro nacional, pelo menos. Esse debate não foi medidas em relação a isso não foram aprovadas no encontro. Eu sei que foram propostas, mas não foram acatadas pelo encontro nacional. O encontro nacional preserva o apoio integral à política econômica e ao arcabouço fiscal. Esse é um debate que não foi feito. Embora tenham sido aprovadas resoluções bastante vigorosas de defesa da soberania, de defesa da justiça tributária, de defesa do presidente Lula no embate contra os Estados Unidos, de mobilização. Né? Foram aprovadas resoluções de apostar na mobilização em defesa da soberania nacional. A manifestação do bolsonarismo de ontem terá que ser respondida, portanto, né? A disputa nas ruas deve ser feita. Então, acho que foi um encontro, enfim, que não trouxe nenhuma grande novidade, mas é um encontro que aponta, pelo menos, para um espírito de combate em defesa da soberania nacional, da justiça tributária, na antessala das eleições de 2026. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a Reginalíssima, que manda aqui. Breno, no ato de São Paulo, o PL substituiu as estrelas, família, por vereadores, deputados paulistas e seus eleitores na avenida. E ela disse também aqui, cadê? Bom, deu bom dia. Agradeceu Alfa Técnicas, nada surpreendente, há muito mais cabeça de gado do que gente no Mato Grosso, Daphne, disse ele aqui. O Edu Naipe, eu acho que é assim que se pronuncia, Breno, mas ofender e ameaçar ministro nas manifestações pode? Mentir e difamar é do jogo? Vale tudo mesmo nas manifestações? Qual é o limite? Ele pergunta. E outro superchat... O limite é da violência. Manifestações públicas... Veja, nós estamos falando, eu não sei se ele está falando de alguma, se esse nosso espectador, ele está falando de alguma pessoa em específico. Agora, manifestações sujeito indefinido não é alvo de processo penal, né? Ou seja, o povo pode se manifestar e pode se manifestar propondo, falando o que bem entender. A legislação brasileira permite isso. Ou seja, não há nada que se contraponha. Eventualmente, discursos difamatórios que tenham existido, eles podem ser alvo de processo, mas ninguém vai à cadeia por se expressar. Essa é uma situação excepcional, mesmo sob a legislação brasileira, que é mais rigorosa do que a de outros países, ninguém pode ir à cadeia por se expressar. Não é? E o limite de manifestações é o uso do recurso à violência. Essas manifestações saem quebrando prédios públicos ou prédios privados, pode haver processos pelo uso da violência. Então, eu comento essa questão. Davi, eu queria... Me perdoe aqui se eu ser sempre uma espécie de chato de plantão, mas, assim, pessoal, não é a justiça que vai derrotar o bolsonarismo. Nós, toda vez que o bolsonarismo revela força, há uma tendência entre pessoas de esquerda de olhar para a justiça. O que a justiça pode fazer para impedir que essa gente tenha força? Não é a justiça.
A maneira de neutralizar essas manifestações é a esquerda ser capaz de fazer manifestações maiores. É o bolsonarismo se apequenar diante da mobilização da esquerda. Enquanto isso não for resolvido, enquanto a esquerda não for capaz de ter mobilizações maiores que a do bolsonarismo, essa batalha não vai ser vencida. A justiça não tem como resolver essa batalha por nós. Não tem como. Veja, Bolsonaro está, no fim de semana, ele estava em prisão domiciliar, ele não pode participar de nenhum dos atos. Os governadores, cada qual por seu motivo e querendo fugir de um possível desgaste, não foram aos atos. Eles não tiveram, portanto, o bolsonarismo não teve, portanto, as suas principais lideranças nos atos. A própria Michele Bolsonaro participou da mobilização, se não me engano, no Pará, não foi isso, Daphne? Acho que foi. Em Marabá, não é nem em Belém, acho que em Marabá. Mas, Sim, em outro lugar. Bom, então, mesmo sem as principais lideranças, mesmo com a justiça Belém. em Belém, É. mesmo com a justiça limitando e muito a capacidade de ação do Bolsonaro, eles colocaram gente nas ruas. Nós temos que reconhecer isso. Então, a justiça não é o que resolve. Claro que eles têm que ser processados, condenados, eventualmente presos pelos crimes golpistas que cometeram. Agora, isso não será a solução política do país. A solução política do país é a esquerda recuperar a musculatura. E a esquerda não recupera a musculatura com um discurso Xandão é nosso herói, que a justiça desça seu punho de ferro contra o bolsonarismo. Isso não está funcionando. Isso não está funcionando. O que funciona é a defesa da soberania nacional, o que funciona é a defesa da justiça tributária, o que funciona é a polarização contra o bolsonarismo no terreno da política. É isso que funciona. Então, nós temos que parar de olhar para a justiça, de delegar, de transferir para a justiça a luta política no país. Não está funcionando. Perfeito. Terminando aqui a leitura dos superchats, tem aqui também o Ricardo. Camaradas, estou anunciando as minhas retaliações pessoais aos Estados Unidos. Em protesto, estou fazendo agora minha conta no UnionPay da China Socialista. Então, está aí a forma de luta do Ricardo Tristão. Obrigada, Ricardo, pelo apoio. E o Mago Supremo, além dos evangélicos obrigados pelos pastores aposentados saudosistas da ditadura e os pobres de direita, quem mais compõe o público bolsonarista nas manifestações? É uma pergunta que ele faz. De fato, como eu dizia aqui quando eu entrei no Bom Dia Hoje, no sábado teve um encontro de evangélicos ali na Avenida Atlântica. Não sei se já era esquenta para o pessoal para o domingo, né? Pode ser que tenha sido. Não saltei do carro para perguntar o que eles estavam fazendo ali. Mas eles estavam unidos e tinha bastante gente, tá, gente? Até me assustei, achei que já era. Eu falei, ué, não era domingo a manifestação dos apoiadores do Bolsonaro, mas estavam lá eles. Muito bem, Bom, Breno. e nós sabemos que esses grupos evangélicos, quer dizer, que parte dos grupos evangélicos integra a base do bolsonarismo, né? É um elemento de análise que a gente sabe, conhece já há muitos anos. Aliás, muito bem retratado no documentário Apocalipse nos Trópicos, da cineasta Petra Costa, que está em cartaz, está também nas plataformas de streaming, no Netflix, que mostra isso. Isso é um dado da realidade. Né? Não adianta a gente chorar sobre esse leite derramado. Volto a dizer, a esquerda tem que resolver os seus problemas de mobilização. Ah, mas os evangélicos estão com o bolsonarismo. Muito bem. Então, como é que fazemos para, ainda assim, recuperar a capacidade de mobilização? Esse é o tema. Sem esse tema estar resolvido, a situação é complicada. É complicada. É verdade que a esquerda melhorou seu desempenho nas redes. Né? Você mesma mostrou pesquisas que, em função do debate sobre soberania nacional,
melhorou a performance nas redes. Já tinha melhorado antes com o tema do IOF, da justiça tributária, dos pobres contra ricos. Melhorou o desempenho nas redes. Precisa ver se é sustentável essa melhora, mas melhorou. Agora, nas ruas, não. Nas ruas, a esquerda está devendo muito. A esquerda está devendo muito, porque a esquerda caiu numa armadilha desde 2022, que é a armadilha da despolarização, do frente amplismo. Ou seja, da ideia que você costura tudo por cima, por um acordo amplo de forças heterogêneas que isolem o bolsonarismo na institucionalidade. A esquerda caiu nessa prioridade, e essa prioridade ela enfraqueceu a capacidade de disputar as ruas. É necessário o outro caminho. É necessário o outro caminho. A gente falava do Encontro Nacional do PT, só colocar aqui uma última matéria e depois a gente vai falar um pouco sobre a situação do genocídio em Gaza. Cadê? Está aqui. Uma das coisas que o Lula disse nesse encontro, né, Lula sobre candidatura presidencial em 2026. Ele disse que precisa estar com 100% de saúde, mas demonstrou ali uma confiança nessa disputa. Outra coisa que ele falou também nesse encontro, ele disse, nessa eleição, nosso partido só elegeu 70 deputados de 513, é muita diferença. Se nós fôssemos bons, como nós pensamos que fôssemos, a gente teria eleito 140, 150. Mas isso não é só um defeito do PT, é de toda esquerda. Muitas vezes na política vocês acham que é derrota, mas a gente aprovar uma política tributária no Congresso totalmente adverso, nós conseguimos. Então, ele está falando aí da importância também de melhorar e de, digamos assim, ocupar o Congresso, né? Que é outra coisa além da vitória dele e além da candidatura dele, se estiver com 100% de saúde, né? Só para pontuar aqui, Breno, falar da importância disso que ele disse e depois a gente parte, então, para outro assunto. Olha, sem dúvida, essa é uma questão fundamental, criar maioria parlamentar de esquerda. Há obstáculos, Daphne, para isso, estruturais e outros obstáculos que são políticos. O obstáculo estrutural, a que eu me refiro, é o sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro é estruturalmente favorável à direita, porque na medida em que você vota uninominalmente, você vota num nome de um deputado dissociado do seu partido, não se vota num projeto, isso facilita muito candidatos que têm dinheiro, candidatos que são famosos, que são celebridades, candidatos que são donos de uma determinada região. E isso é favorável à direita. Então, tem um problema estrutural no sistema eleitoral brasileiro que é difícil romper. Nós teríamos certamente um outro desempenho da esquerda se fosse outro sistema eleitoral. Por exemplo, se fosse um sistema de voto em lista, em que as pessoas votassem no partido e não em indivíduos. Entre outras mudanças que o sistema eleitoral deveria sofrer. Então, são problemas estruturais. E há problemas políticos. Há uma contradição no que o presidente Lula disse. Não é uma contradição moral, é uma contradição política. O presidente Lula defende a Frente Ampla, a aliança com partidos de centro-direita para derrotar o bolsonarismo. E o presidente Lula quer aumentar o número de parlamentares de esquerda. Por que é uma contradição entre as duas coisas? Porque quando você forma uma aliança muito ampla para disputar a presidência da República ou para disputar os governos de Estado, o candidato majoritário, o candidato a presidente, no caso o próprio presidente Lula, ou o candidato a governador, ele não pode defender exclusivamente os candidatos a deputado de esquerda. O presidente Lula, quando ele forma uma ampla aliança, ele não pode ir para a televisão e dizer vote nos candidatos do PT. Somente os candidatos a deputado do PT são leais a um projeto de desenvolvimento, de justiça social, de aprofundamento, de defesa da soberania nacional. Todos os votos meus têm que ser votos também em deputados do PT. O presidente Lula não pode fazer a campanha desse tipo se ele está numa coalizão ampla que inclui partidos de centro-direita e direita. Tanto é assim
que o melhor desempenho que o PT teve em eleições parlamentares foi em 2002. Em 2002, os aliados do PT eram o PCdoB e um pequenininho PL, que não é o PL de hoje, que era o partido que foi trazido para a coalizão porque o Zé Alencar, que foi o vice do Lula, se filia ao PL para poder concorrer em 2002. Então, a frente era estreita, estreita, estreita no primeiro turno, que é quando também se vota para deputado. Estava só o PT e o PCdoB, e outros partidos extraparlamentares naquele momento também. E ali o PT teve 90 deputados. O PT deveria ter se fortalecido depois de 2003, porque o presidente Lula foi reeleito, a presidenta Dilma foi eleita e reeleita, mas não houve esse fortalecimento. Entre outras razões, porque a partir de 2006 foi se ampliando a coalizão de primeiro turno. E quanto mais ampla a coalizão do primeiro turno, menos o presidente Lula, isso vale também para os estados, para os candidatos a governador do PT, quanto mais ampla a coalizão, mais difícil para o candidato majoritário fazer campanha para deputado, para deputados do PT, ou deputados da esquerda, do PCdoB, do PSOL. Né? É uma contradição. Ou se opera pela frente ampla, ou se opera para aumentar a presença da esquerda no parlamento. Para aumentar a presença da esquerda no parlamento, a coalizão não pode ser uma frente ampla no primeiro turno, pode até ser no segundo turno, para derrotar os adversários no segundo turno. Mas no primeiro turno você teria que ter uma frente de esquerda, uma frente ideológica, programática, que pudesse pedir o voto apenas em candidatos a deputado de esquerda. Muito bem, é isso aí. Bom, vamos lá. Breno, queria separar esses últimos minutinhos para perguntar para você agora sobre claro, a gente sempre tem que tocar nesse assunto, o genocídio em Gaza, né? A gente viu aí, acho que foi ontem ou antes de ontem, a Mônica Bergamo fez uma entrevista com o professor Michel German para a Folha de São Paulo. Ele que é especialista em judaísmo e antissemitismo, ele disse assim: Lula acerta ao deixar a aliança do Holocausto usada para silenciar críticas a Israel. Queria saber se você tem um vídeo também, né? Mas se você leu, assistiu a entrevista, e o que você pensa sobre uma parte do movimento sionista estar se voltando contra o Estado de Israel. Acho que não dá mais para virar o rosto, né, do que está sendo feito lá. Bom, primeiro vamos resgatar o fato. Na semana passada, o governo brasileiro anunciou uma série de medidas contra o Estado de Israel. Entre essas medidas, o afastamento do Brasil da IRA. IRA é o acrônimo em inglês para Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. É uma coalizão de 35 países, uma coalizão impulsionada pelo sionismo. E essa coalizão é útil para o Estado de Israel porque ela é quem classifica ou quem busca classificar, porque ela não tem nenhuma autoridade internacional para isso, é uma coalizão paralela, ou seja, ela não faz parte do sistema das Nações Unidas, nem nada disso. Ele é uma coalizão que se dedica a classificar o que é antissemitismo, exatamente para proteger o Estado de Israel. Toda vez que para criar critérios pelos quais, toda vez que o Estado de Israel é criticado ou o sionismo é combatido, isso seja identificado com antissemitismo, com racismo antijudaico. Então, a IRA serve para isso. Ela tem um protocolo sobre o que é antissemitismo, que ela busca implementar nos diversos países. Aqui no Brasil mesmo, o Brasil nunca adotou o protocolo da IRA, mas tem governos estaduais, como o do Tarcísio de Freitas, e prefeituras, como a de São Paulo, do Rio, entre outros, né, que adotaram o protocolo da IRA. E o Brasil, desde os anos 90, se eu não me engano, o Brasil era observador da IRA, não era membro pleno, mas era observador da IRA, e o governo Lula tirou o país dessa articulação infame. Pois bem, isso provocou uma reação do Estado de Israel e isso provocou uma reação das entidades sionistas no Brasil. Mas há dissidências agora entre os sionistas. A entrevista do professor Michel German é o reflexo de uma dissidência. Michel German é sionista. Ele representa esse setor moderado do sionismo, que se autodenomina inapropriadamente, a meu ver, como sionismo de esquerda. Não é?
eu acho um oxímoro, um termo um termo contraditório em si, sionismo de esquerda. Tá? O sionismo de esquerda, entre muitas aspas, setor do qual o professor German é um porta-voz relevante, ele está desesperado, porque o sionismo de esquerda está tentando saltar do barco. O grau de isolamento do Estado de Israel é brutal na opinião pública mundial. E o sionismo de esquerda sempre tentou fazer uma costura entre a defesa do regime colonial e racista de Israel com ideias supostamente de esquerda, né? Sempre tentaram fazer uma combinação entre essas coisas. Essa combinação é evidentemente insustentável aos olhos da humanidade. Fica claro que o regime sionista ele é muito próximo do que foram os regimes nazifascistas do século XX, é um regime genocidário, um regime de apartheid, e isso vai criando problemas brutais para os sionistas de esquerda, mundo afora, inclusive no Brasil. Eles vão se isolando, eles vão perdendo diálogo na esquerda, onde tentavam se inserir, como é o caso do professor German. Foi criando um ambiente absolutamente desconfortável para esse sionismo de esquerda. E a entrevista do professor German manifesta isso, porque ele apoia o governo brasileiro na retirada do país da IRA, criando uma dissidência, uma tensão entre os sionistas. É boa essa tensão, quanto mais divididos estiverem os sionistas, melhor. E a entrevista do professor German tem uma série de problemas. Por exemplo, ele é uma entrevista que tem um elemento de desonestidade intelectual, porque ele não reconhece que no início do conflito ele se recusava a identificar como genocídio, ele defendeu o Estado de Israel, ele atacou o presidente Lula considerando que declarações suas tinham sido antissemitas. Né? Então, a honestidade intelectual deveria obrigar o professor German a dizer mudei de opinião. Ele não faz isso na entrevista. Né? Ele também tenta fazer uma operação intelectual, uma operação política, argumentativa, que é colocar o Netanyahu como uma deformação do sionismo, como se o sionismo nada tivesse que ver com o governo Netanyahu, como se o governo Netanyahu tivesse sido um riso num velório, como se o governo Netanyahu tivesse surgido do nada e tivesse desviado da rota o movimento sionista, que tinha excelentes intenções, na opinião, evidentemente, do professor German, ali no final do século XIX, início do século XX, durante as primeiras décadas do Estado de Israel, mas depois saiu da rota. Netanyahu saiu da rota. Né? É uma explicação completamente inapropriada, que não tem qualquer lastro histórico. Né? O governo Netanyahu é a consequência natural do regime sionista, é a consequência natural do sionismo, mas esse setor, chamado sionismo de esquerda, ele tenta proteger o próprio sionismo, proteger o próprio Estado de Israel com essa argumentação de que o problema é Netanyahu, que o problema não é estrutural do regime sionista, o problema é o governo Netanyahu, que é um argumento que certos setores aceitam, alguns por ignorância, outros por cálculo político, mas essa é a tentativa do sionismo de esquerda de salvar sua própria imagem. De toda maneira, para concluir, eu achei positiva a entrevista, na lógica do combate ao regime sionista. Por quê? Porque divide o sionismo, porque enfraquece o sionismo no Brasil, porque cria um ruído no campo do sionismo no Brasil. As declarações no que diz respeito a genocídio e à ira do professor German foram declarações corretas, embora muito atrasadas, em meses e meses e meses, elas são corretas. Considerar que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio e considerar que foi correta a postura do Brasil de sair da ira. Sobre isso, o Gilberto Cruvinel mandou uma pergunta correlata aqui. Breno, você concorda que a Eliane Cantanhede foi demitida da Globo News porque ousou questionar Israel na guerra contra o Irã? O sionismo a demitiu? Eu ouvi essa discussão no final de semana, né? Primeiro que ela havia sido demitida da Globo News, e depois que a causa teria sido essa, né? Mas não sei se isso está confirmado. Não, a própria Eliane Cantanhede tornou público a sua demissão, dizendo que ela queria mais tempo pessoal e, portanto, ela
tem 4 atividades profissionais, ela resolveu abrir mão de uma delas. Agora, não sei, tem muita especulação, eu não saberia responder essa questão. Breno, para a gente ir encerrando, não sei se faltou algum tema que você gostaria de tratar, senão a gente já passa aqui para o seu momento marketing do Opera Mundi. Então, antes eu vou dizer, porque eu estou vendo alguns comentários aqui, aliás, Daphne, coisa que o sionismo sempre se recusou a fazer, eu convido o professor Michel German, pode ser aqui no 247 mesmo, a um debate sobre essa situação. Tá ótimo. Eu me proponho a debater, eu convido a debater. Jamais o sionismo aceita debater com judeus antisionistas. Vamos ver se Michel German, nessa sua nova fase, aceita um debate cordial, respeitoso, mas duro, sobre o sionismo e Netanyahu. Eu aqui o desafio para um debate que pode ser aqui mesmo no 247. Tá. Fica a proposta. Vamos combinar, então. Tá bom. Vamos trazer aqui, então, a programação da semana, Breno. Você me mandou aqui, acho que é essa, né? Então, na segunda, João Carvalho, historiador e criador de conteúdo, às 11 horas. Na terça-feira, tem o Lindener Pareto, professor, historiador e apresentador. Na quarta, Ladislau Dobor, economista. Na quinta, Mohammad Gerhad, comunicador palestino, brasileiro e policial civil. E na sexta, então, a cineasta Petra Costa, sempre às 11 horas. É isso? Isso, são as entrevistas do programa 20 Minutos. E amanhã, às 5 da tarde, eu vou fazer meu programa de análise também, né? Sempre eu faço às terças-feiras, às 5 horas da tarde. E o tema de amanhã é sobre a Batalha do Tarifaço. E a pergunta que vai ser, que é o título do programa de amanhã, é: o governo Lula está girando à esquerda? Esse é o programa de análise de amanhã às 5 horas. Dá para dar um spoiler? O governo Lula está girando à esquerda? Eu acho que o discurso girou à esquerda. Bom. Mas a política econômica do governo, ela não acompanha o discurso. Bom, mais uma vez o Lula, então, está tendo aí digamos assim, acho que eu não entendo muito de barco, mas deve ser o leme que está apontando aí. O Brasil é um transatlântico, né? Não é um barco pequeno. Então, um transatlântico gira à esquerda lentamente, porque se tentar girar muito rápido, corre o risco de emborcar, né? Tá bom. Boa. Obrigada, Breno. Boa semana para você. Boa segunda, boa semana para você e para todas e todos que nos acompanham.